Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está João Carlos de Freitas, o nosso contador de histórias, o nosso Forrest Gump. Tudo bem, João? Tudo bem. Agora eu aprendi que eu falava Forrest Gump. Às vezes Forrest Gump. Ah, não, aí é demais. Como O é que Gump é? é demais. Forrest Gump. Repeat, please. Forrest Gump. Ah, é outra coisa, né? Quem morou em Nova York é outro. É outro naipe. Era Nova York que você morava, né? Nova York. Ai, tá vida. Essa ninguém, Os não tem... 6 meses mais felizes da minha vida. Mas agora não dá mais, né? Não tá rolando. Você é amiga não. do Trump, não? Não sou. Então... Não é o caso, não. Então, não, fique por aqui mesmo, né? Não nos deixe. Não, pode deixar que por um bom tempo eu vou continuar aqui. Meu Deus do céu. Mas, Carol, é o seguinte, hoje a gente vai fazer uma homenagem. Aliás, a propósito, né? A gente falou outro dia do Mengalvio, né? Que jogou naquele timaço do Santos, mas não era um protagonista, assim. Então, geralmente, para a grande mídia, né? Para aquela coisa de opinião pública, esses personagens ficam mesmo em segundo plano, são muito pouco reverenciados, muito pouco lembrados. E foram importantíssimos, né? Então, eu vou falar do Lima, que jogou no Santos, porque faleceu, né? O Lima faleceu aí recentemente. E, assim, faleceu o Lima, tal, papapá, mas né, ficou por isso mesmo, não teve tanta repercussão. Só que, como eu, né, que vivi aquele momento, aquela época, eu falei, não, o Lima merece um pouco mais, né? Então, aqui dentro da nossa humildade, da nossa modéstia, né, dentro do nosso riozinho, a gente vai, né, fazer essa justiça, né, dentro da produção do futebol brasileiro. O Lima, Antônio Lima, né, Antônio Lima dos Santos, o nome dele, olha só poderia jogar no Santos, né? Eu não sei, Antônio Lima do Palmeiras, Antônio Lima do Corinthians, não. É Antônio Paulo. Lima dos Santos. Ele é de São Sebastião do Paraíso. Olha só, conheço. Conhece? São Sebastião do Paraíso. Você pega aqui, que nós somos de Campinas, você sobe, vai até Mococa, vai para Arceburgo, Vixe Maria, aí Monte Santo. Começa a arrastar demais o sotaque. Aí é muito... Né, muito tutu a mineira, né, e muito trem, e assim vai. Né? Aí você vai para Monte Santo, aí chega em São Sebastião do Paraíso. Daqui a de Campinas lá é um pezinho bom. Só que para o mineiro é assim, não, é um tirinho. Aqui pertinho. É pertinho. Então, Lima é de lá, né, mineiro, mas ele veio para São Paulo, veio jovem, jogava no Juventus, né? E você já deve ter ouvido falar, que é do futebol, um gol do Pelé na Rua Javari, que não tem registro, mas que no filme dele foi feito digitalmente. Reproduzido, né? Reproduzido, Em laboratório. Laboratório, né? Aí a gente teve a ideia do que foi o gol Pelé, ele dá parece que uns 4, 5 chapéus, assim, dá chapéu no goleiro e entra de cabeça, quase que de bola e tudo. O Lima estava nesse jogo, só que do outro lado, do lado do Juventus, né? Então, o Lima contava sobre esse lance, né? Não, ele fala, não, é mais ou menos o que foi reproduzido. É o que foi reproduzido mesmo, né? Dizia o Lima. E, por sinal, viu, Carol, o Lima foi casado com a irmã da primeira esposa do Pelé. O Pelé casou com a Rose, que é a mãe do Edinho. Sim. Né? E o Lima casou com a irmã dela, só que o casamento do Lima foi até o final, né? O Pelé adorava o casamento, ele deve ter casado acho que o Pelé casou umas 3, 4 vezes. Fábio Júnior. Chico Anísio. O pessoal gostava de fazer uma festa Adoro de o casamento. Fábio Júnior, então, é campeão. Né? Acho que é até um vício, né? Os amigos dele falam assim, não, nesse casamento seu eu não vou, não, mas no próximo pode contar comigo. Que eu vou. É assim que funciona. E o Lima, contratado pelo Santos, fez uma carreira, uma carreira assim, brilhante, e chegou à seleção brasileira. Quando nós fomos à Inglaterra, em 1966, disputar a Copa do Mundo, ele foi titular, né? Me lembro bem do meio-campo. Era Lima e Denilson.
Porque naquela época, como eu disse para você ali no podcast do Mengal, falava-se sempre 2 no meio campo. Hoje você fala 3, 4, né? Meio campo, fulano e fulano. Era sempre... Porque eles entendiam que era 4-2-4. Não era, mas era assim que se conjugava, né? Sim. E ele disputou a Copa, o Brasil não foi bem, né? Nós saímos na primeira fase, ganhamos da Bulgária, um gol do Pelé, um gol do Garrincha, mas depois perdemos da Hungria, que era um bom time, e perdemos de Portugal, né? Do jogo que o Pelé foi caçado, mas o Lima era o titular. Então ele teve uma presença, marcou seu nome na história do futebol brasileiro. E pelo Santos ele ganhou tudo, né? Porque ele foi no início da década de 60, e na década de 60 eu sempre costumo dizer, o que tivesse o Santos ganhava. Se o Santos tivesse disputado 10 Libertadores, 9 ele teria levado. Se tivesse disputado 10 Mundiais, 9 teria levado, porque era muito... A diferença era grande, né? Muito acima, né? Muito acima. Do restante. E ele era desse time, era chamado de Coringa. Essa coisa que a gente vê é o Coringa, né? É com ele, né? Ele que faz o papel do Coringa, que é aquela carta que vale para tudo, que né? vale para tudo. Então apelidaram ele de Coringa. Na verdade, a posição boa dele era volante, era ali no meio, o segundo volante, ele jogava bem no meio, mas nas outras ele se virava assim com bastante qualidade. Por isso que ele ficou assim reverenciado. Tanto que nesse time que a gente escala aí do Santos, de Gilmar Lima, ele era lateral direito, um bom lateral. Aí depois que o Santos contratou o Ismael, foi da Ferroviária, e o Carlos Alberto, que é o Carlos Alberto Torres. Mas até acontecer isso, ele era quem respondia pela lateral direita. Aí, porque eu sempre faço assim, né? Sempre procuro, falo, mas, qual é a minha relação com essa história? A minha relação é a seguinte, claro que é distante de torcedor, mas está na minha cabeça, na minha memória, e, nossa, eu prezo muito essa história. O Santos foi decidir em 1963 contra o Milan esse título mundial. Naquela época não era como hoje, eram apenas 2 jogos, e se necessitasse tinha um terceiro, que era sempre na casa do visitante, né? Como é negócio de play-off, de vôlei, de basquete. E o Santos jogou lá em Milão, perdeu lá do Milan de 4-2. Né? O Pelé jogou muito aquele dia, fez os 2 gols, mas não deu. Né? O Milan era um dos melhores times do mundo, campeão da Europa, ganhou. Aí o Milan precisava vir ao Brasil. Ora, o Santos precisava ganhar de 2 de diferença para provocar um terceiro jogo. Não era fácil. E eu era moleque, eu acompanhava o Santos, cara. Nossa, porque eu gostava mesmo, né? Para mim, aqueles crioulos, né, de camisa branca, ficar apaixonado, Dorval, Mengal. Eu e todos os garotos, a gente adorava o Santos assim, pelo jeito que jogava. E chegou no dia do jogo, ansioso, aquelas coisas todas. E meu pai tinha comprado uma televisão, uma marca Empire. Isso nem existe mais, né? Mas eu lembro. Você lembra? Porque tinha uma na casa da minha avó. Empire, eu era criança. olha, tá vendo? Só como é que a gente vai buscar o valor do nosso podcast? Nós vamos buscar desenterrar Verdade. coisas que ficaram lá no passado. E era essa televisão, e era boa, né? Branco e preto, né? Não pense não que era hoje bonitinho assim como tá, não, branco e preto. Tela plana, né? Tela plana. A cor você imaginava. Tinha alguns que compravam um plástico, era um plástico, ele era azul, amarelo, vermelho, né? Põe na televisão. Você acredita que tinha isso? Eu acredito. Você acredita que tinha isso? E muito bem. E, nossa, e meu pai, Carol, porque televisão nesses anos vamos comparar, era como você tentar comprar hoje o que é um Porsche aí, né? Mal comparando. Era muito difícil, era muito pouca. Era um artigo de luxo mesmo, muito de né? luxo. Tanto que para comprar em casa, meu pai era ferroviário, trabalhava na Companhia Mujana de Estradas de Ferro, aquelas coisas. E ele pediu para o meu tio ser uma espécie de sócio dele ali na composição da renda para poder trazer a televisão. Aí o cara ia vender para a gente lá, né?
era como vender um carro mesmo, sentava e demorava, e isso e aquilo para poder comprar. Ou como vender um apartamento, que você fica ali assim. Era complicado. Enfim, aí meu pai comprou a TV, estava lá, recém comprada, e o dia do jogo chegando. Olha, aquela ansiedade, né? O jogo ia ser às 9 da noite. Quando chegou lá pelas umas 7 da noite, né? Eu falei, vamos ligar a televisão lá já, né? Para ficar, né? Embora o jogo fosse entrar mesmo no ar só ali perto das 9 mesmo, né? Como é hoje. Aí, Carol, quando vou ligar a televisão, cadê a não é mesmo? Cadê a imagem? Cadê? E não tinha nem prosa e nem, né, e não aparecia ninguém, né? A televisão não acendia. Falei, meu Deus do céu. E aí eu chamava meu pai, meu tio, eles me fuçavam daqui, fuçavam dali. E não tinha recurso, era 7, não tinha gente. Aí meu pai, então, ficava nervoso. Pô, cara, do jeito que já quebrou, aquelas coisas, né? Mas eu tinha 9 anos de idade, 63, eu tinha 9 anos de idade. Mas como todo moleque, que hoje são assim também, claro, eu era fuçador, né? Hoje os meninos fuçam aqui, né? Exato. Naquela época a gente fuçava mesmo, que você tinha uma novidade, você ficava curioso. Ai, Carol, eu olhava, mas caramba, eu olhava daqui, que eu entendia, falava, tem que ter tomada, essas coisas básicas, né? E as TVs daquela época, elas tinham um aparelho que chamava-se regulador de voltagem. Você não ligava uma televisão sem um regulador de voltagem, porque a oscilação de eletricidade podia queimar o aparelho. Então, aquele aparelho estabilizava para entrar aquela voltagem. E ele tinha depois também um conversor. A gente chamava de os mais experientes, aí eles vão lembrar. A gente fala, o HF. É o UHF, né? Nossa, é mesmo. Era o VHF e o UHF. Isso, tinha os... Viu como eu sei? Você, para mim, é gata, hein? Mas é gata. E aí, Carol, não tinha gente. Então, tinha aquele aparelhinho e tal. E ele acendia, sabe? Ele acendia, ele vinha e tal. Mas como é que era feito o circuito? Não é como muito de hoje, né? O cabo, aquelas coisas, né? Que o nosso Eduardo é mestre, sabe tudo. Exatamente. Né? Mexe com força, nosso querido Eduardo. Tinha que ter você ligava, na verdade, na tomada, você ligava o regulador de voltagem, né? E a televisão, ela tinha uma conexão com esse HF, que ele ia sintonizar alguns canais que só pegavam por ali, né? E aquele dia a transmissão foi feita pela TV Tupi, antiga TV Tupi. A TV Tupi necessitava de um HF. Aí você olhava, parece que o HF estava funcionando, mas a televisão não acendia. Eu falei, caramba. Aí vai daqui, isso depois, acho que de 1 hora e pouco, já, todo mundo suando, né? Aí aconteceu, parece que, né, Deus veio ali. Eu fui olhei atrás das conexões, aí fui olhar, o que aconteceu na televisão? Acho que alguém empurrou, alguém mexeu com a televisão. A conexão, né, o pino, ele da televisão para o regulador, ele afrouxou. Não é que ele saiu, mas ele afrouxou, ele não transmitia energia, né, ele não ligava. Aí eu falei, peraí, eu fui lá e... não, mas foi uma festa. Acho que o jogo começava às 9, já eram umas 8h30. Oxi. Mas foi uma festa, porque em casa, é claro, né, tinha muita gente para assistir. Naquela época, essas coisas assim de jogo, de futebol, a vizinhança vinha, porque pouca gente tinha, né? Eu, antes de ter, eu ia na casa das pessoas e estava repleto lá. Pô, era decisão no campeonato mundial, né? Muito bem, aí a televisão veio, clareou. Eu falei, puxa vida, era a minha maior felicidade. Aquilo era, vai começar o jogo, mas só que o Santos precisava ganhar de diferença de 2. E o Pelé não ia jogar. Olha só. Pelé se machucou, enfim, né? Esses anos para o Pelé foram difíceis. Ele tinha um problema na virilha, às vezes ele acabava sentindo, acabou que ele não entrou.
E entrou no lugar dele o Almir, né? Um tal de Almir Pernambuquinho, que morreu assassinado, porque era maluco também, sabe? Morreu num bar no Rio de Janeiro. É. Muito bem. Aí o jogo corre daqui, o jogo corre dali, primeiro tempo. E curioso também, o atacante do centroavante, né, o atacante do Milan era o Amarildo. O Amarildo era brasileiro e ele jogou a Copa. Ele foi quem entrou no lugar do Pelé na Copa em 62 e ele era muito bom jogador. Aí o jogo vai daqui, vai dali, pumba, o Milan me abre 2-0 no primeiro tempo. Carol do céu. Que banho de água fria, né? Eu chorava, sabe? Eu era mesmo ferrenho. E 2-0, eu falei, não, e vem o intervalo. Eu acho que é o pessoal lá do Milan que está ligando. Aí veio o intervalo, e eu rezava, né? Falei, não, ia lá, minha mãe ensinava a rezar para virar. Aí veio o segundo tempo. Sabe o que aconteceu no segundo tempo? Acho que as preces valeram. Caiu uma chuva, e o jogo foi no Maracanã. O Santos não jogava aqui em São Paulo, esses jogos assim, jogava no Maracanã, lotado o Maracanã. Caiu uma chuva. Aí a chuva tinha o Pepe, né? O Santos perdendo. O Pepe que chutava muito forte, seu Pepe. Saiu uma falta, o Pepe foi lá, pau, fez o gol, 2-1. Aí o jogo vai daqui, vai dali, aí o Santos começou a pressionar para o Almir, 2-2. Falei, puxa vida, só falta 2. Bom, mas isso já era 20 minutos, né, do segundo tempo. Será que vai dar? Aí o jogo corre daqui, o Santos pensando quem é que faz o terceiro gol do Santos, sabe, naquela coisa. O Lima. Aí é que vem a minha conexão, aí que foi, né? Até eu pus assim o dia que o Lima me fez vibrar, né? Poxa vida, aí foi uma emoção, aquela coisa. E a gente até gritava, turma, Lima, Lima, sabe? Lá de dentro de casa. A torcida que estava, né? Gritar. Como você vai no cinema, né? Acontece uma coisa que o mocinho ganha, a plateia, né? Bate palma. Ou então solta aquele... Exatamente. Foi uma vibração e, nossa, e o Lima estava jogando muito. Foi a grande partida, eu acho, que eu vi do Lima, né? Ele era muito regular, mas essa sim ele extrapolou e ele fez o terceiro gol. Puxa vida, o terceiro gol, falei, ai, meu Deus, falta um só, né? Para pelo menos igualar o placar lá de Milão, para provocar o terceiro jogo. Aí, faltando aqui uns 10 minutos para terminar, outra falta, né? Outra falta. O Pepe vai lá de novo e o seu Pepe fez 2 gols. Guardou, fez o quarto gol, né? Aí outra coisa que a gente fazia, viu, Carol? A gente gostava de ouvir no rádio o jogo, né? E eu gostava muito de ouvir o Fiore Gilhote, né? Ele falava, fecham-se as cortinas e que termina o espetáculo. E a gente ouviu assim o gol na voz dele, né? Então ele falava, né? Ele falava assim, como é que ele falava? Uma chuva abençoada, torcida brasileira. Outro gol brasileiro. Outro gol do Santos. Outro gol de Pepe. O Santos está classificado para disputar a partida essa. Aí isso aí é loucura, né? Quando o Fiore falava assim, você ficava... Ele tinha uma narração como a gente impecável, era inocente, né? O que nos tornava alegre, né? Ele tinha, você chegou a ouvir o Fiore, né? Ele era muito romântico. Muito. Ele pegava no coração. O moço de Monte Azul, Vadão, o treinador do Mojimirim, o moço de Monte Azul, torcida brasileira. Ele tinha muito disso. Ele falava, por exemplo, gol de Lima, o moço de São Sebastião do Paraíso. Ele promovia as cidades, né, que o jogador tinha vindo. Aí, conclusão, puxa vida, que festa, sabe? Assim, né? Então, valeu assim aquele dia pelo Lima, né? Por isso que para lembrar, para homenageá-lo, né? Lembrar né, que ele faleceu. Valeu pela televisão. que você salvou o que dia. Que eu salvei, né? Eu fui o salvador. E depois teve o terceiro jogo, né? Que aí decidia. Esse o Santos ganhou de 1-0. Mas emocionante foi o segundo. Claro, né? Porque aí, senão, não teria o terceiro. Exatamente. Né? O terceiro foi o Dalmo, né? Que é aqui de Jundiaí, fez o gol de pênalti, o Santos ganhou, aquela foi campeão, deu a volta olímpica. E ali o Santos foi bicampeão mundial. O Santos tinha sido em 62, contra o Benfica, ele foi bicampeão mundial. E foram os 2 títulos do Santos. Mas o
O Lima, né, para os nossos amigos que não viram, não conheceram, gente, ele foi um jogador importantíssimo e nesse dia do jogo contra o Milan, ele foi o cara, ele foi o craque do jogo e foi o cara que encantou. Essa é a minha memória com o Lima. Ah, Lima, descanse em paz, né? Exatamente. Muito bonita a história, muito saudosista. E com essa passagem heróica de João Carlos de Freitas e Lima, a gente encerra mais um episódio. Se você gostou dessa história, quiser revê-la ou ver as outras que o João já contou por aqui, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do jornal diariocampineiro.com.br. Não esquece de compartilhar com os amigos. Até a próxima.